tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio, do canal Ciqueton. Olha, nós vimos a entrevista do Miorim e do Malboro no Monark. Olha, é até um pouco difícil falar disso, porque eu sou muito amigo do Miorim e do Malboro. São pessoas que, assim, moram no meu coração. Eles e toda a equipe do Alta Linguagem. O Adamska também, o Panda também. Tenho o maior carinho por todos eles. Então, assim, eu vou tentar abstrair, digamos assim, suspender essa amizade, né? O máximo possível aqui para fazer esse vídeo. Mas eu vou pedir a todos vocês que se inscrevam no canal Alta Linguagem, cujo link está aqui na descrição. Olha, da parte do Monark, eu tenho que admitir, foi uma das melhores entrevistas da fase recente do Monark. Certo? Uma das melhores entrevistas da fase recente do Monark. Não fez tantos comentários irritantes. Ele não, o Monark também não, digamos assim, ele não teve esse negócio de querer, ele não teve tantas dúvidas. Olha, eu vou ser sincero, ele não teve tantas dúvidas idiotas, ele não teve tantas dúvidas imbecis, ele não teve tantos questionamentos imbecis como ele geralmente costuma ter. Ele estava muito mais focado, estava muito mais agudo, fez alguns comentários pertinentes ao tema, né? Isso foi bom. Surpreendi-me com a performance do Monark nessa entrevista. Eu acho que foi talvez a melhor entrevista do Monark, da parte do Monark que eu já vi. Da parte do Monark que eu já vi. Agora, da parte do Miorim e do Malboro, uma coisa é muito importante você falar em primeiro lugar, certo? Ao contrário de outros entrevistados, eles não se deixaram intimidar pelo Monark. Porque o Monark, ele tem um dom de intimidar os convidados e produzir as respostas, e fazê-los produzir as respostas mais absurdas. Isso é uma coisa que eu vejo muito nas entrevistas do Monark. Ele tem assim aquela habilidade, né, que você vê assim em muitas crianças, por exemplo, de querer desconcertar o professor. O Monark faz isso com muitos entrevistados. Ele tem uma espécie de dom para tirar as piores respostas. E, nesse caso, o Miorim e o Malboro não se deixaram intimidar. Foi uma entrevista na qual eles dois tiveram um domínio muito grande sobre o Monark durante a entrevista. Certo? Durante a entrevista. Eles fizeram análises muito pertinentes. Análises de conjuntura muito interessantes. Certo? Eles mostraram ali, de fato, quais eram os problemas mais importantes. E foi acima de tudo, os problemas mais importantes do mundo de hoje. E foi acima de tudo uma entrevista de um teor de análise de conjuntura. Eles atacaram, disseram muitas verdades em relação a muitos influencers que não sabem de nada e que
E o YouTube brasileiro, a internet brasileira viraram o seguinte: um ambiente de enganação. Gente que não sabe de nada falando falando, digamos assim, coisas demais. Gente que não tem nenhum conhecimento, que não tem nenhuma condição de ser debatedor, e as pessoas engolem, as pessoas acreditam. No caso de muito. Né? E foi uma entrevista muito boa porque eles mostraram mesmo a real quanto a muita gente. Inclusive gente que o monarca meio que respeitava. Mostraram que muita gente é indigna de respeito. Isso foi muito bom. Certo? Isso foi um trabalho. Isso é um trabalho que o Miorim e o Malboro fazem muito bem. Por quê? Porque eles têm conhecimento. Eles são pessoas inteligentes. Eles têm muito conteúdo. Aliás, às vezes, o meio libertário no Brasil é um ambiente mais inteligente que o ambiente conservador no Brasil. Às vezes, não sempre. Porque vamos lá, as próprias discussões do movimento libertário no Brasil, às vezes, né, são uma coisa que onde circulam alguns argumentos melhores, né, do que os argumentos que circulam em certos meios conservadores. Por exemplo, certos meios conservadores tem coisa como teste do tempo, não sei o quê, e no meio libertário você já tem, por exemplo, uma certa discussão sobre a ética, a natureza da ética, com a qual geralmente não concordo, mas é algo de nível mais alto que muitos ambientes conservadores. E em termos de carisma e força interior, o movimento libertário é uma coisa muito mais impressionante também. Ao menos da parte da maioria dos influencers libertários. Tem mais carisma e mais força interior que muitos influencers conservadores, que a maioria dos influencers conservadores. E o Miorim e o Malboro, eles têm um carisma e uma força interior que é extraordinário. E isso eu noto que ficou muito visível nessa entrevista do monarca. A força interior deles foi tão grande que foram assim. Eu acho que foram os únicos convidados, talvez, que eu já vi que mantiveram o domínio da situação. E eles conseguiram colocar, digamos assim, eles conseguiram um equilíbrio muito bom entre a discussão teórica, colocar discussões teóricas de uma maneira acessível ao telespectador, né? Eles conseguiram colocar as discussões teóricas deles de uma maneira um tanto acessível ao telespectador. Às vezes, assim, o único problema dessa que eu vi da parte do Miorim, do Malboro, é porque, assim, eles querem colocar discussões sobre alguns temas, como essa questão de computacionalismo, transhumanismo, e aí, isso aí é importante para se fazer análise de conjuntura. É importante. Com certeza. Não tem nem como negar. Para você fazer uma análise de conjuntura sobre os tempos atuais, você tem que tratar desse assunto. Agora, esses assuntos, eles
são assuntos que requerem um domínio muito grande de métodos formais. Essa discussão envolve muitos métodos formais, né? Envolve uma dimensão de métodos formais que é uma coisa que eu acho que é para muito poucos. E pode nisso aí, digamos assim, surgir certas incompreensões. Às vezes emergem certas incompreensões, né? Por exemplo, o Miorin e o Malboro, com razão, né? Eles rejeitam o computacionalismo, né? Eles rejeitam o computacionalismo, né? Mas eles parecem, ainda assim, ter uma visão, acreditar que as reivindicações mais fortes do transhumanismo são algo até certo ponto muito possível, certo? Parecem acreditar que, apesar do computacionalismo ser uma ideia falsa, né, ainda assim as reivindicações mais extremas dele não são uma coisa tão impossível assim. Às vezes eles são um pouco ambíguos quanto a isso, né? Quando essas reivindicações, elas na verdade necessitam do computacionalismo, quanto à filosofia da mente, né? Esse é um assunto no qual eu mesmo não gosto muito de falar, certo? Eu mesmo acho que tenho um conhecimento muito básico da discussão, mas é algo que eu evito, é um assunto que eu evito tocar, porque eu não tenho o domínio necessário dos métodos formais adequados para a discussão. Mas, no geral, a entrevista foi uma coisa sensacional, foi boa. Uma das melhores entrevistas que eu já vi no Monark. E o canal Alta Linguagem, o Miorin e o Malboro, eles vieram de fato para, como o próprio nome do canal já diz, para elevar o nível de discussão e de discurso do YouTube brasileiro. Agradeço pela divulgação que me fizeram, por toda a ajuda que já me deram. Um abraço a vocês. Miorin e Malboro. Contem comigo. Pois um forte abraço a todos e até logo.